Hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante e atual, tá? Nós vamos falar sobre violência obstétrica, a visão do obstetra, a minha visão como obstetra sobre violência obstétrica. Vamos lá. Violência obstétrica, visão do obstetra. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é um tema extremamente polêmico, é um tema extremamente atual e extremamente importante. Porque as pessoas precisam saber do que se trata a violência obstétrica, como ela acontece e quando ela acontece, né? É um tema que ela não é específico do Brasil, é um tema mundial e que ela vem é uma questão que ocorre há muitos anos, mas há poucos anos a gente vem falando a respeito, né, desse tema. Então as pessoas vão tendo coragem de falar a respeito da violência obstétrica. Uma coisa que eu gostaria de esclarecer para vocês é que violência obstétrica, apesar do que está escrito, não é violência que o obstetra faz para a gestante. Não. A violência obstétrica é a violência que a gestante sofre desde que ela começou o pré-natal até o momento do parto e pós-parto, né, por qualquer profissional que esteja envolvido no cenário da gestação. Tá? Então, a violência obstétrica ela vai na internação para o parto, desde a recepção até uma pessoa que te tratou mal ou que foi indelicado com você no momento da alta. A violência obstétrica ela pode acontecer por um desconhecido que chega para você e fala alguma gracinha, né? Que você não estava preparada para receber, tipo, nossa, você está grávida de novo, é um fora, outro dentro, né? Por exemplo. Então, assim, até um vizinho pode ser violento, né? E praticar violência obstétrica contra uma gestante, tá? Então, assim, é de suma importância esse tema, né? Esclarecer para gestantes e também para os profissionais que atuam na gestação e no parto, né? Para as doulas, para os enfermeiros obstetras, para os psicólogos obstétricos, psicólogos perinatais, fisioterapeutas, né? Médicos obstetras. É muito importante que a gente saiba a respeito desse tema e saiba até para poder contextualizar, né, e discutir com cada gestante. Tá? Então, assim, é extremamente importante que todos saibam, por exemplo, que violência obstétrica é diferente de intervenção, por exemplo. Né? Às vezes, a equipe de saúde, o médico, que é o profissional que é autorizado a intervir no parto, ele precisa de fazer uma intervenção necessária, né? Se a intervenção for necessária e consentida, né, ela não é violência. Né? Por exemplo, não, aconteceu alguma coisa que eu vou precisar de acelerar esse parto de alguma forma. Isso não é violência, desde que ele converse da importância que ele está fazendo com a gestante. Tá? Então, assim, é, existe muito essa questão das pessoas associarem, né, as duas coisas, acharem que uma intervenção é uma violência obstétrica. E nem sempre é, tá? Na maioria das vezes não é. Só quando a intervenção ela é feita de maneira desrespeitosa ou sem o consentimento da gestante. Tá? Aí realmente ela é considerada uma violência. Tá? A violência obstétrica ela ainda não está, né, apesar de ser uma violência contra a mulher, ela ainda não é considerada legalmente uma violência contra a mulher. Mas o que é, né, vamos falar para vocês o conceito de violência obstétrica. A violência obstétrica é tudo aquilo, né, todo tipo de violência, tanto física como emocional ou moral, com uma gestante e com uma parturiente. Tá? Então, assim, você ser fisicamente extremamente manipulada, toques vaginais dolorosos,
descolamentos de bolsa extremamente dolorosos, procedimentos sem anestesia, às vezes dá ponto no paciente sem anestesia, né? Ou uma violência moral, que eu não sei falar para vocês, gente, qual que é a violência que dói mais, se é a violência física ou se é a violência moral, a violência emocional, porque os dois tipos de violência causam marcas eternas na vida da mulher, né? Então, você imagina para uma mulher em trabalho de parto, está lá no final, né, da fase de parturição, lá no período expulsivo, e ela sente necessidade de gritar, e ela ouve de um profissional assim: fecha a boca, senão o neném vai subir, né? Ou então, na hora de fazer foi bom, né? Mas agora para colocar para fora, né? Para colocar para dentro foi bom, para colocar para fora tá doendo, né? Isso é um absurdo. Mas, assim, apesar de ser absurdo, acontece dioturnamente, tá? As pessoas falam, tá? E se as pessoas não falam, boa parte pensa, tá? Então, assim, porque nós estamos num país extremamente machista, em que a sociedade é machista, em que a sociedade é violenta, né? Então, a violência é uma coisa intrínseca do ser humano. Então, a equipe de saúde também vai praticar violência, né? O profissional tem que se policiar e respeitar de maneira importante, de maneira assim muito efetiva, a questão do né, a questão de você não propagar esse tipo de violência, né? Então, assim, é, é muito complicado mesmo. Então, qual que é a visão, né, do obstetra a respeito da violência obstétrica? Primeiro, gente, todo tipo de violência, ela ela é mal-vinda, né? Então, assim, nós somos contra qualquer tipo de violência, muito menos a violência obstétrica, né? Muito mais, né? Vamos dizer. Então, a mulher, ela se sentir violentada é muito doloroso no pós-parto, né? Então, você, o que eu sugiro para vocês, mulheres, é que além de vocês estudarem bastante a respeito do que vai acontecer com vocês, até para vocês conseguirem identificar, né, a violência obstétrica que acontece, vocês terem um plano de parto, né, vocês saberem né, é, chegarem lá sabendo o que vocês querem, né, o que vocês desejam. Então, assim, é muito importante que você já chegue na maternidade com bastante informação, porque a informação salva. Pois é, olha só, existe alguma situação em que o senhor considera a episiotomia necessária? Vou falar para você, Físio Daniela, né, que não, tá? Eu não considero nenhuma, né? A episiotomia, para mim, ela nunca é necessária, tá? Para mim, a violência obstétrica, ela não é necessária, a episiotomia não é necessária e ela é violência obstétrica. Vou te explicar o porquê. Porque quem pratica episiotomia, ele é um profissional desatualizado, que as evidências científicas, elas já falam que a episiotomia não só não é necessária, como ela também não encurta o período expulsivo, como ela também ela é maléfica, ou seja, ela não tem benefício para a mulher porque ela não causa, não consegue proteger contra incontinência urinária, contra lacerações, né, de períneo. Às vezes as pessoas falam assim: ah, não, eu vou fazer uma episiotomia para prevenir a laceração. Não, a episiotomia, ela já é uma laceração de segundo grau, é uma laceração a bisturi. Mas, infelizmente, Daniela, o Ministério da Saúde ainda não se posicionou de forma adequada contra essa questão. Apesar da Organização Mundial de Saúde, dos trabalhos científicos, né, vários trabalhos científicos a nível mundial já provando que episiotomia não previne incontinência urinária, episiotomia não previne laceração, não evita queda de bexiga, não evita queda da incontinência fecal.
mas assim mesmo o Ministério da Saúde ainda coloca no seu manual de assistência ao parto, né, o último manual que precisa ser revisto, inclusive, que é o Manual de Boas Práticas ao Parto e Nascimento de 2017, fala que a episiotomia ela deve ser evitada e realizada apenas quando houver necessidade. E quando que há necessidade? Né? Fica uma questão muito interpretativa. Né? Então, acaba que quando a pessoa acha que sim, é sim. Tá? Mas, no meu ponto de vista, a episiotomia ela nunca é necessária e ela é, sim, uma violência obstétrica. Pois é. Vou responder, Tainara, para você, por que os GOs fazem o combo de violência obstétrica, puxo dirigido, manejo do períneo, não esperam a saída natural da placenta. Vou falar por que isso acontece. Isso acontece porque nós vivemos em uma cultura, né, de que o parto tem que ser rápido e de que a gente tem que resolver as coisas rapidamente. Tá? Existe aquele obstetra de plantão que ele quer resolver o plantão, né? Ele quer fazer com que todo mundo nasça para ele conseguir resolver logo o plantão, para não ficar, né, a madrugada inteira, ou para... Né? Até assim, vou falar para você que o médico plantonista ele até tem uma certa justificativa para querer que os bebês nasçam logo, que os partos sejam resolvidos de maneira mais rápida. Porque, na verdade, o que não funciona é o sistema. Né? Ele está inserido em um modelo de assistência ao parto que não funciona. Tá? Então, assim, a gente não consegue cobrar de um médico plantonista, tanto de convênio de hospital privado e principalmente de hospital do SUS, que ele, por exemplo, dê conta da porta, né, do centro cirúrgico, dos partos normais, tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, assim, a gente está no modelo muito voltado para o médico. Né? E, na verdade, a gente já está mais do que comprovado a nível internacional, tá? Não sou eu que estou falando, isso é a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, que fala que a questão que o parto ele tem que ser o mais espontâneo possível, que o parto ele tem que ser multidisciplinar, que o parto tem que ter participação de enfermeiros obstetras, que é recomendado a presença de doulas, né, por exemplo. Então, o que acontece? Acontece que no plantão tende-se a tentar resolver as coisas mais rapidamente. Agora, existe também aquele GO que não é de plantão e que ele é desatualizado mesmo, ou ele tem pressa. Tá? A gente vive na cultura da pressa. Né? Então, assim, a gente quer fazer tudo para ontem. Né? E esse tudo que fazer para ontem, você assim, acaba ficando com muita pressa para tudo, inclusive porque o bebê nasce. Outro problema desafiador dessa questão, né, do combo de violência obstétrica, que, na verdade, são manobras que são ineficazes, então são manobras ineficazes, então é violência obstétrica. Porque ele aprende assim, tá? E não tende a desaprender, porque existem escolas né, formadores de GOs que também atuam dessa forma. E vou falar para você, Tainara, não é só médico, não. Eu já vi muita enfermeira obstetra fazendo curso dirigido, manejando períneo, por ansiedade, entendeu? Então, assim, eu costumo falar o seguinte: tá com pressa? Tá tudo bem com o bebê? Tá tudo bem com a mãe? Né? Já colocou a luva? Né? Tira a luva, faz massagem na pediatra que está do lado, nas costas, que deve estar tensa, porque o bebê não nasceu. Né? Ou então, né, dá um tempinho, muda a paciente de posição. Tá? Por quê? Quando você, né, principalmente quando você coloca a paciente achando que o bebê vai nascer muito, muito antes do que deveria, todo mundo começa a ficar ansioso, né? A equipe fica muito ansiosa. Então, as pessoas precisam se policiar muito, né, para que, né, entender que se está tudo bem,
Pode ser 5 minutos a mais, pode ser 10 a mais, pode ser 15 a mais, pode ser 20 a mais, está tudo bem. Não precisa ficar falando para ela fazer força, porque isso aí vai atrapalhar, né? Aí fica aquela orquestra de períneo, né, que você vai tocando no períneo da mulher, e aquilo dali facilita muito a laceração, né? E também tem pressa na dequitação, né, na saída da placenta. Então, os fatores são muitos, entendeu? Não tem um fator só. Formação inadequada, o cenário da obstetrícia que é inadequado, tá? Totalmente voltado para o médico, quando não deveria, tá? Médicos com muitas questões para serem resolvidas em um plantão e assim sem ajuda de equipes multidisciplinares, então acaba virando esse terror que é, tá? A manobra de Christeller, ô Bárbara, ela está relacionada a 300% de aumento de frequência, né, de hemorragia intracraniana. Então, assim, não tem a menor condição de alguém pensar em manobra de Christeller. Mesmo porque, se fosse o caso de um sofrimento fetal, por exemplo, que você precisasse de compressa que esse bebê saísse, existem outras maneiras de você fazer, né? Primeiro, a reanimação do bebê intraútero, né? E segundo, a utilização de Vaxtrator, tá? Então, para que fazer um Christeller se você sabe que o Christeller não é benéfico, tá? O Christeller ele não é benéfico nunca, tá? Então, assim, não existe mais lugar para o Christeller na obstetrícia moderna. Para, tá? Quem estiver fazendo ainda para, porque não existe mais lugar para a manobra de Christeller. Pois é, qual é a pressa do plantonista? Né? A pressa do plantonista é de resolver para depois não ficar fazendo nada, né? Ou então para resolver e ir para o centro cirúrgico, ou para resolver e poder almoçar, né? Ou para resolver e poder descansar um pouco. Essa é a pressa. O mundo tem pressa, né? Agora, se os plantões, Bárbara, fossem plantões, né, com enfermeiros obstetras, médicos obstetras, fisioterapeutas e demais profissionais de saúde, né, dividindo responsabilidades, não ia ficar tão pesado, porque é impossível uma equipe, por exemplo, fazer 11 partes em 12 horas, como às vezes acontece lá no hospital no seu diretor, entendeu? Então acaba que todo mundo fica com pressa para querer resolver, para ver se desembola o plantão, entendeu? É a cultura da pressa, tá? Então, assim, resumindo, no final das contas, por um motivo ou outra, é o querer colocar para nascer. É entender que você precisa resolver e que precisa nascer rápido, tá? Se tiver tudo bem para os dois, se a mulher ainda tiver, né, no seu limite de dor, no seu limite de cansaço, o que você pode fazer por ela é mudar de posição, é uma água morna, uma analgesia para ela dormir, né, para ela descansar um pouco. E é isso aí, sabe? Então, assim, infelizmente, eu costumo falar o seguinte, que embora, né, o médico, a gente não isente o médico ou qualquer profissional, né, de saúde que trabalhe com obstetrícia da violência obstétrica, porque ela é genuína e ela é real, mas eu vou te falar que acaba que o profissional, principalmente o que trabalha no SUS, mas não só o que trabalha no SUS, ele acaba meio que vítima também de um cenário que deveria ser diferente, tá? Eu sei o cenário correto, né? Eu sei o que a gente deveria ter de cenário para que a gente conseguisse minimizar violência obstétrica, melhorar indicadores, aumentar a taxa de parto normal, tá? Aumentar a taxa de cesariana, tá? Então, assim, isso aí é muito complicado. É um cenário realmente, ao mesmo tempo, desafiador, mas que deixa a gente bem triste, porque a gente ainda está longe da onde a gente gostaria de chegar. Deu para vocês entenderem a questão da diferença do plantão e da diferença, né, do, assim, eu costumo falar que, embora o plantonista, né, ele seja um profissional
que está inserido no modelo que não está adequado. Agora, um médico que presta assistência 1 para 1, tá? Esse daí, meu amigo, se for violento ou se tiver alguma manobra intempestiva, né, desnecessária, esse daí eu vou te falar que ele é ainda pior, tá? Ele é ainda pior, tá? Porque eu acho que, da mesma forma como ninguém sai de casa para praticar nenhuma violência, e eu acredito nisso, tá, gente? Eu acredito nisso, que as pessoas não saem de casa para serem violentas com outras, mas eu acredito também que as pessoas, elas precisam se policiar, precisam rever, né, posturas profissionais, elas precisam avaliar, né, mentalmente, né, o seu plantão. Então, assim, um exercício que eu faço muito comigo, tá? Eu faço isso direto. Toda vez que eu assisto um parto, eu volto atrás em pensamentos e vejo desde o início meu acompanhamento, o que poderia ser melhor, né, o que poderia, né, o que foi ótimo, tá? Então, assim, a gente tem que se policiar, tá? Nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos e somos imperfeitos, tá? As reais indicações de cesariana, Daniela, assim, vou te falar que placenta prévia total, isso aí é uma indicação de cesariana, indicação real, né? Bebê córmico, feto córmico, se você não conseguir fazer uma versão, né, em trabalho de parto, é uma indicação de cesariana, né? O descolamento prematuro de placenta, se a cesariana for o parto mais rápido, ou seja, já está um descolamento prematuro de placenta com colo fechado, com 2 centímetros, né? Aí a cesariana é o parto mais rápido, e então é a indicação real de cesariana, tá? Herpes genital e atividade é outra indicação de cesariana, tá? Então, a pessoa que tem herpes, ela não, né, ativo, ela não pode ter, né, parto normal. A chance de transmissão para o bebê é muito grande, né? Então, essa é outra indicação absoluta de cesariana. A gestação gemelar com o primeiro bebê pélvico, também indicação absoluta de cesariana. Não pode ter parto normal. Histórico de ruptura uterina. Depende a quanto tempo foi essa ruptura uterina. Não é indicação absoluta, não, tá? De cesariana. Mas, assim, você tem que ter muito cuidado, tá? Vai depender muito de como ficou esse útero, né? Se você foi o médico, né, ou o profissional que acompanhou essa mulher e você viu as condições de como ficou o útero depois da ruptura, aí sim. Você até pode tentar um parto espontâneo, tá? Mas nenhuma indicação, e também tem uma indicação alargada de cesariana, tá? O prolapso de cordão também na mesma situação, né? Se for o parto mais rápido, né? O prolapso de cordão é uma condição gravíssima, então se o bebê estiver nascendo, tá? Ou for mais rápido, tipo, o bebê vai nascer em 10 minutos, é melhor você fazer, né, acompanhar um parto normal, tentar empurrar o prolapso de cordão lá para dentro do canal de parto e assistir o parto normal. Mas a maioria das vezes acaba sendo cesariana mesmo, porque não está nascendo, tá? Então, o prolapso de cordão pode ser. Agora, pressão alta, por exemplo, estão falando aí, né, Gigi, né, Rodrigues, não é, né, pressão alta controlada não é mesmo, tá? Nem descontrolada. A pressão alta descontrolada tem indicação de você controlar né, a pressão, não de fazer cesariana, tá? Então, assim, controla a pressão. Se for hipertensão crônica, né, que foi aquela hipertensão desde o início da gravidez, aí menos ainda, tá? Então, assim, se for uma pré-eclâmpsia, você tem que controlar bem, né? E, assim, caso você não consiga controlar, você pode induzir o parto também. Então, não tem indicação de cesariana, não, tá bom? Então, gente, a gente vamos encerrar por hoje. Gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes, né? Não dá para a gente esgotar o assunto, seria uma delícia, né? Um bate-papo assim, uma tarde inteira, né?
falando só sobre violência obstétrica, desmistificar uma porção de coisa, né? Falar uma porção de coisa, conversar da parte legal. Eu vou agradecer a presença de vocês. Beijo para todos aí, ó.